Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos abordar aqui todo o capítulo. Entretanto, eu quero fazer uma leitura mais curta. Eu quero ler apenas até o versículo 6. Gênesis 39. Enquanto você vai encontrando, eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Gênesis 39 até o versículo 6. Por favor, esteja atento à leitura que farei. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Curve a sua cabeça, mesmo como você está. Nós vamos buscar agora o auxílio do Espírito Santo para que sejamos iluminados. Nosso Deus querido, diante de Ti, estamos todos nós e agora somos dependentes de que a Tua palavra venha encontrar um lugar especial em nossas vidas. Que em nome de Jesus sejamos movidos pelo Senhor, que nada agora atrapalhe a nossa atenção e que tão somente, ó Deus, a Tua glória aconteça através de cada um de nós e que saiamos daqui transformados para o louvor de Jesus, o nosso Salvador. Em nome dele, clamamos agora a Tua providência, para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, um jovem lavrador se candidatou a uma vaga de emprego numa fazenda. E o fazendeiro logo queria saber as qualificações daquele jovem lavrador. E quando o fazendeiro perguntou, o jovem lavrador respondeu assim: eu posso dormir quando o vento sopra. O proprietário ficou intrigado com essa resposta, mas gostou demais daquele jovem lavrador e o contratou. Uma bela noite, uma tempestade violenta chegou naquela fazenda. E a coisa era realmente assustadora. E os proprietários, acordados durante a madrugada, rapidamente começaram a verificar como é que estava a situação de tudo. Eles foram verificar se tudo estava seguro. E aí eles descobriram que as janelas da casa principal estavam fechadas, a lenha estava colocada lá exatamente perto da lareira, mas o jovem lavrador dormia profundamente, um sono profundo. E aí o fazendeiro ficou em dúvidas e resolveu, juntamente com a sua esposa, fazer uma inspeção em toda a fazenda, em todos os locais. E ele começou a circular por toda a propriedade. E logo eles verificaram, meus queridos, que as ferramentas agrícolas estavam lá, exatamente no galpão delas, e protegidas do tempo. Eles verificaram o trator estava na garagem. Eles andaram mais um pouquinho e olharam o celeiro estava fechado.
Os animais estavam calmos, tranquilos. E eles, admirados, verificaram que estava tudo bem. O proprietário parou, olhou para a esposa e começou a pensar e compreendeu exatamente o significado das palavras daquele jovem lavrador, que disse para eles, no ato da contratação: eu posso dormir quando o vento sopra. Meus irmãos, aquele jovem lavrador sabia que ele fazia o seu trabalho com lealdade. Ele sabia muito bem disso. Ele sabia que ele fazia o seu trabalho com fidelidade quando o tempo estava limpo. Tudo estava preparado. Porque quando a tempestade estourou, ele estava em paz com o seu trabalho. Quando o vento soprou, ele não teve medo. Ele podia dormir em paz. Por isso o sono dele era profundo. A história desse jovem lavrador ilustra um princípio que faríamos muito bem em aprender aqui hoje. Não houve nada de dramático, não houve nada de sensacional nos preparativos daquele jovem lavrador, mas ele, meus irmãos, apenas fazia fielmente o que era necessário todo santo dia. Era isso que ele fazia. E, consequentemente, porque ele era leal, ele era fiel, a paz era sua companheira, mesmo diante daquela terrível tempestade. E esse relato ilustra muito bem a vida de José. Vocês sabem o que significa José? Deus multiplica, Deus acrescenta. E quando o sol se punha todos os dias, ele podia ficar tranquilo, porque ele tinha sido fiel mais uma vez. Quando ele estava lá na casa do seu pai Jacó, ele era um filho fiel. Quando ele tinha de cuidar do rebanho, ele era um pastor fiel. Quando ele estava na casa do seu senhor Potifar, ele provou que era fiel. Meus irmãos, nesta passagem, nós podemos ver aqui muito claramente que José permanece fiel ao seu Deus e a si mesmo. Ele faz isso diante de alguns problemas que fariam com que outras pessoas fracassassem. Queridos, nós também vemos aqui neste texto como o Senhor usa a nossa geografia. O que eu quero dizer com isto? O local onde nós estamos inseridos para nos aperfeiçoar, para tratar do nosso caráter, a fim de que cumpramos o seu propósito em nossas vidas. É assim que Deus faz. Deus usa o lugar onde você está para a glória dEle. É por isso que José foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mas tudo teve um começo bastante difícil para José. Meus irmãos, o comportamento de José possui princípios que vão nos ensinar como nós podemos também ser bênçãos de Deus, mesmo estando onde nós não queremos estar. Preste atenção. É por isso que nós precisamos de toda atenção a algo que é bastante revelador e profundo aqui. Perceba que José, ele foi levado para o Egito à força, para um lugar que ele não queria ir, definitivamente. Mas, contudo, meus queridos, ali o propósito de Deus para a sua vida iria se cumprir. Exatamente naquele lugar inóspito. Ele foi levado porque parte do propósito de Deus para ele passava pelo Egito. Ele foi levado para o Egito porque parte da promessa de Deus para Abraão também passava pelo Egito. Eu concluo que tudo isso aqui está girando em torno do propósito soberano do nosso Deus. Você pode dizer amém? Amém. Amados, à medida que nós passamos por esta vida,
surgirão situações que têm o potencial de nos desviar do rumo de Deus. Você pode ter certeza, muitas situações. O mundo, a carne, o diabo, conspirarão para nos fazer desistir do propósito do céu. Você pode ter certeza disso. Eles farão um verdadeiro motim para nos fazer ficar muito aquém da finalidade da nossa existência aqui. Você pode ter certeza. E todos nós sabemos que Deus quer que sejamos fiéis. Amém? Deus quer que mantenhamos os nossos passos no rumo certo até que Ele nos chame de volta para casa. Queridos, é por isso que eu quero pregar nesse momento sobre o poder de uma vida fiel. Repita comigo: o poder de uma vida fiel. Eu quero mostrar para você aqui as áreas em que José prezou pela fidelidade a Deus, mesmo Deus, que é o nosso Deus, e que não espera menos nem de mim e nem de você. O poder de uma vida fiel. Em primeiro lugar, do versículo 7 ao versículo 12. Fiel apesar das tentações. Repita comigo: fiel apesar das tentações. Este é o primeiro poder de uma vida fiel. Fiel apesar das tentações. O versículo 6 aqui do nosso texto informa que José era formoso de porte de quê? Aparência. Meus irmãos, não que eu saiba, mas a beleza deve trazer consigo o seu próprio conjunto de problemas. Ser bonito, às vezes, é perigoso. Meus irmãos, enquanto José ministrava lá na casa de Potifar, preste atenção, sabe de quem que ele chama a atenção? Ele chama a atenção da morena, ele chama a atenção da esposa do seu patrão, e ela começou a flertar com José, e depois de pouco tempo, ela se tornou totalmente descarada em sua abordagem. Irmãos, ela pediu José, o texto diz literalmente, que fosse com ele para a cama para fazer sexo. É isso que o texto diz lá, literalmente, no versículo 7. Mas José se recusou em relação aos avanços daquela mulher. Mas mesmo assim ela persistiu, como diz o versículo 10. Então, um belo dia, ou talvez um triste dia, né? Meus queridos, naquele dia terrível para José, ela estava sozinha em casa. Olha só, que coincidência. E quando José entra no recinto, a egípcia agarrou aquele jovem bonitão pelas vestes. José deixou parte da sua roupa nas mãos daquela mulher e fugiu desesperado. Meus queridos, e nesta prova de fogo, ainda assim, José permaneceu absolutamente fiel. Amém? Existem várias características aqui desta tentação que eu estava pensando, que a tornariam muito atraente para qualquer jovem. E eu quero compartilhar com você. Por que essa tentação seria muito atraente para José ou qualquer jovem? Primeira característica, foi uma tentação para satisfazer uma necessidade natural e legítima. O que eu quero dizer com isso? A oferta da esposa de Potifar foi por sexo, puro e simples. E Deus nos criou criaturas sexuais, é verdade. E muita gente, por isso, acredita que tem o direito de satisfazer os seus desejos sexuais da maneira que der na cabeça. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um propósito diferente para esta área. Qualquer expressão sexual que ocorra fora dos limites do relacionamento conjugal é fornicação e adultério. Está ouvindo? É exatamente isso. Qualquer um deles é pecado contra Deus. Qualquer um deles é pecado contra Deus,
é pecado contra o cônjuge, é pecado contra o futuro cônjuge, é pecado contra você mesmo. É exatamente isto. A resposta de José, meus irmãos, a esposa de Potifar, foi uma resposta que todos nós deveríamos tê-la na ponta da nossa língua. Você deveria adotar esta resposta quando se tratar de um pecado sexual, uma tentação sexual. Olha só o que José diz no versículo 8. Como poderia cometer eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra a mulher de Potifar? Contra quem? Todo pecado é algo que afronta Deus. Saiba disso. Todo pecado. Segunda característica da tentação de José é que José estava muito longe de casa, numa terra estranha. Sabe o que acontece aqui? Algumas pessoas até adotam aquele famoso lema, né? Que diz assim: quando estiver em Roma, se comporte como os romanos. Queridos, muita gente vive assim. Um vendedor fará coisas na estrada que ele jamais faria na sua casa. Um jovem fará coisas numa festa que ele não faria na sua casa. Mas José não se curvou ao pecado, mesmo estando distante da sua casa, da casa dos seus pais. Sabe por quê? Porque ele estava determinado a fazer aquilo que Deus se agrada. Irmãos, José se recusou a violar a confiança do seu patrão e do seu Deus. A família de José nunca saberia, talvez Potifar nunca soubesse. Mas o Deus santo e onisciente sabe de todas as coisas. E foi este o conhecimento que manteve o coração de José no propósito. Amém? A terceira característica da provação de José é óbvio. A senhora Potifar, a senhorita Potifar, era certamente uma mulher atraente. Queridos, as mulheres egípcias, segundo os historiadores, naquela época, eram belíssimas, eram esbeltas, tinham aquele corpo moreno, caprichado, bonito. Queridos, certamente ela teria apelado ali naquele momento para a chamada testosterona de José. Eu vou apelar ao instinto masculino deste jovem. Ele está na flor da idade, ele deve estar com sede nos olhos. Meus irmãos, mas em nenhum lugar desse texto da Bíblia diz que ele sentiu repulsa pela aparência dela. Não tem isso na Bíblia. José não gostou dela porque ela era um dragão. Não tem isso na Bíblia. Meus irmãos, não há. Em nenhum lugar aqui nesse texto sugere para nós que ela era uma mulher pouco atraente. Ela devia ser realmente, como diz aí um ditado popular, um avião. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se ele tivesse cedido aos avanços dessa mulher, não haveria dúvidas de que ele teria tido uma experiência agradável. Não é isso que está na cabeça de todo mundo? Mas José estava interessado em mais do que simplesmente gratificar a sua carne. Ele estava determinado a ser fiel a Deus, independentemente, meus irmãos, do custo pessoal, do que iriam falar dele. E foi uma decisão que ele tomou muito antes de chegar ao Egito. Ele já foi para lá com este propósito na sua mente e no seu coração. Foi uma decisão que ele estava determinado a manter, mesmo que ele tivesse que sofrer no próprio corpo. Irmãos, a quarta característica da tentação de José, essa tentação veio logo após uma grande promoção do chefe. O que eu quero dizer com isso? Pastor, fala para nós. Meus irmãos, José, ele tinha o favor, ele tinha a confiança de Potifar.
Ele era o administrador da casa de Potifar. Isso significa que ele podia fazer o que ele quisesse. Faz bem lembrar aqui para vocês que nós nunca estaremos em nossas vidas mais vulneráveis à tentação do que quando nós acabamos de receber uma vitória. Parece que esse negócio enche a gente, né? E a gente acaba dormindo no ponto. Meus irmãos, quando nós temos uma grande vitória, parece que nós sentimos que podemos fazer qualquer coisa. Cuidado, porque nesses momentos a tentação e o fracasso são mais reais do que nunca. Cuidado. Quinta característica da tentação de José. Ele entrou naquela casa. E, coincidentemente, chegou a hora da oportunidade perfeita também. Era uma oportunidade única, talvez, para começar ali um momento de prazer na sua vida passageira. A esposa de Potifar agarrou José quando não havia razão para que eles não cometessem um adultério. Vocês estão entendendo? A única coisa que impediu, que impediu ambos, foi a integridade de José. Ele se manteve firme, ele se manteve determinado a fazer o que era certo, independentemente de qualquer coisa. E eu quero dizer para vocês, aqui, nesse pedaço, que os fiéis devem se lembrar que o diabo é mestre para arranjar as coisas para a gente. Irmãos, o diabo vai colocar vocês nos lugares certos e na hora certa, para você errar, para você pecar. Queridos, ele fará com que o pecado pareça algo inocente, pareça algo fácil. E até pareça que você é muito tolo se você recusar esta oportunidade de pecado. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que todas as maçãs de Satanás têm vermes. Todas elas. As oportunidades que Satanás lhe dá para pecar o levarão à decepção, à desilusão, ao desânimo e talvez à morte. A principal razão pela qual José conseguiu permanecer fiel no dia da tentação, sabe qual foi? Foi porque ele viu o pecado realmente como ele é. O pecado é realmente como ele é. Ele não viu o pecado como alguns momentos de prazer. Ele não viu o pecado como um direito. Ele não viu o pecado como uma opção. José, meus irmãos, viu o pecado como uma afronta contra o Deus Todo-Poderoso. Foi isso que José viu. Nós temos uma grande promessa do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo ensina assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esta é a promessa que nós temos de Deus. Esta é a garantia que nós temos do Senhor. É por isso que, se você deseja permanecer íntegro diante da tentação, meu irmão e minha irmã, aprenda a ver o pecado como ele é. Não é um erro, é maldade. Não é um caso, é adultério. Não é um estilo de vida alternativo, é uma abominação. Não é uma fala infeliz, é uma blasfêmia. Não é um aborto, é um assassinato. Esse é o pecado. O pecado
traz vergonha para qualquer vida, e isto especialmente para nós que somos filhos, filhas de Deus. Segundo lugar, o poder de uma vida fiel, versículo 13 até o 19. O poder de uma vida fiel é que ela é fiel apesar das circunstâncias. É fiel apesar das tentações, mas também é fiel apesar das circunstâncias. A vida oferece muitas oportunidades. Eu ouvi uma vez um pregador dizer que o inferno não tem a fúria de uma mulher desprezada. O inferno não tem a fúria de uma mulher desprezada. Isso é verdade. A gente vê aqui nesse texto. A senhora Potifar, ela foi desprezada, e aí ela arma sua primeira armadilha contra José. E sabe qual foi a primeira armadilha? Quando ela viu que José correu, e ela ficou com alguns pedaços da roupa de José nas suas mãos. Sabe o que eu posso ver aqui? Eu posso ver essa mulher bagunçando os cabelos. Eu posso ver essa mulher borrando a maquiagem todinha, rasgando as suas roupas, criando alguns hematomas no corpo. E olha que naquela época não tinha Maria da Penha, antes de começar a gritar e chorar. E os outros servos que trabalhavam naquela casa, que não tinha ninguém, de repente apareceu todo mundo, e eles aparecem, eu posso vê-los aqui também, confirmando esse relato, esse falso delito desta mulher, dizendo, não, é verdade, é isso mesmo que aconteceu. Irmãos, quando o marido chega em casa, ela aciona agora a segunda fase da sua armadilha. Sabe qual é a segunda fase da armadilha da senhora Potifar? Ela culpa o seu marido pelo problema. Olha só o que ela diz. Se você, está no versículo 17, ela diz assim, se você, era como se ela estivesse dizendo assim, exatamente, eu fiz uma ideia aqui, se você não tivesse trazido esse escravo hebreu aqui para casa, nada disso teria acontecido. Veja o que é que você permitiu que acontecesse na nossa família. Ela acusou Potifar de ser o culpado por tudo. Mas Potifar ouve as acusações contra José e ele fica furioso, a Bíblia diz. Meus irmãos, mas eu sempre me perguntei, com quem Potifar realmente estava bravo? Com quem? Presta atenção. Se ele estava bravo com José, por que ele acreditou na história da mulher? Se ele estava bravo com a mulher, ele conhecia a luxúria dela, aquilo que estava no coração dela, ele conhecia muito bem a esposa. Outra coisa, se ele estava bravo consigo mesmo, seria porque ele não teve coragem de enfrentar a esposa dominadora? Se ele estava bravo com toda a situação, será que ele estava pensando no dinheiro que ele iria deixar de ganhar agora, sem ter José como administrador? Eu acho que é isso que está no versículo 5, você pode conferir aí. Porque ele não tinha nenhuma preocupação, ganhava muito dinheiro. Certamente, meus irmãos, Potifar podia ver aqui as inconsistências da queixa da sua esposa. Por exemplo, por que José teria deixado uma peça da sua roupa incriminatória quando ele fugiu? Outra pergunta que a gente pode fazer, José não havia provado para Potifar ser realmente uma pessoa irrepreensível o tempo todo? Tem mais aqui. Potifar teria crido no relato da sua esposa, ou aquela foi apenas uma espécie de ira apropriada para a situação? Sabe por quê? Porque se realmente ele tivesse acreditado na sua esposa, ele poderia ter mandado matar José naquela hora. Mas, de qualquer maneira, olha para mim, de qualquer maneira, a história termina do mesmo jeito. José acaba na prisão. O Salmo 105, não sei se você já conhece, Salmo 105,
17 a 19, nos conta algo sobre a dor que José suportou quando ele foi jogado naquela masmorra. Lê lá, Salmo 105. Irmãos, mas coloque-se agora no lugar de José por um momento. O que você faria se você estivesse lá no lugar de José? Seja sincero. Responda para você, claro. A maioria de nós teria lançado uma defesa longa e ruidosa. Outra coisa que poderia acontecer, nós teríamos declarado a nossa inocência e teríamos jurado nos vingar quando a oportunidade se apresentasse. Não é verdade? Assim que acontece. Mas José não. Não. Na verdade, não há registro dele sequer abrindo a boca. Não tem. E nesse aspecto, José é mais um imitador de Jesus. Isaías 53, versículo 7, diz que o cordeiro não abriu a sua boca. Irmãos, José aceitou a provação que surgiu no seu caminho e a suportou com graça e fidelidade, do mesmo jeito que Jesus. Amém? Queridos, eu não estou dizendo que nunca devemos defender o nosso nome. Quando somos caluniados, quando somos perseguidos. Eu estou falando aqui do fato de haver ocasiões em que você será atacado, você será incompreendido, você será deturpado. Mas quando esse momento chegar, lembre-se de que Deus conhece a verdade e a verdade aparecerá. A verdade sobre a sua vida. Não importam os caluniadores. O que eu estou dizendo é que você e eu devemos aprender a fidelidade, mesmo durante as provações da nossa vida. Quando tudo vai contra, quando o peso está sobre as nossas costas, nós devemos sempre permanecer fiéis ao Senhor que nos amou, ao Senhor que nos comprou, ao Senhor que nos salvou. Irmãos, em outras palavras, não fique bravo com alguém a ponto de desistir. Não deixe que as dificuldades ou os vales dessa vida o desviem do lugar onde Deus quer que você esteja. Queridos, não fiquem chateados quando as coisas não acontecem do jeito de vocês. Quando as pessoas mentem e falam mal a respeito de vocês. Não dê indícios para que elas tenham razão, mas prove que elas estão erradas, permanecendo fiel ao Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Nada silencia mais rapidamente a língua do caluniador do que uma vida fiel. Nada silencia mais a língua do caluniador do que uma vida fiel. Amém? Derradeiro lugar, o poder de uma vida fiel, versículo 20 a 23. É fiel apesar das tentações, é fiel apesar das circunstâncias, é fiel apesar das tragédias. Isso mesmo. A fidelidade está presente até mesmo na tragédia. Irmãos, José agora está de volta ao poço mais uma vez. Mas não um poço de barro, ele está numa prisão. Ele não está num buraco de terra, ele está numa prisão. E agora, parece que os sonhos daquele jovem nunca serão realizados. Um jovem sonhador. Como sonhar agora, depois de tudo isso? Muitas pessoas teriam desistido se tivessem esta mesma realidade. Mas não obstante, meus queridos, José fez lá na prisão o mesmo que ele havia feito lá na casa de Potifar e de Jacó. Sabe o que acontece? Ele permaneceu fiel diante de tudo o que a vida lhe propôs. Tudo. Ele permaneceu fiel. Irmãos, ele fez o seu trabalho lá naquela prisão tão bem,
que logo ele estava administrando todo lugar. Ele estava tomando conta de tudo, rapidamente. O carcereiro, segundo a palavra de Deus nos diz, confiou em José e entregou a supervisão de tudo o que se passava lá na prisão. Mas como é que isso é possível? Géder, fala para nós, como isso é possível? O versículo 21 nos dá a resposta. O que é que diz o versículo 21? O Senhor era o quê? O Senhor era com... Essa é a resposta. Se você tem Deus, ninguém te segura. Amém? José foi fiel ao Senhor. O Senhor foi fiel a José em todo lugar que ele estivesse. Haverá momentos em que o solo dos seus pés lhe faltará. Não é verdade? E quando isso acontecer com você, pode ser que aconteça cedo ou mais tarde. Haverá a tentação de desistir, meus irmãos. Isso é comum. A carne, Satanás e até mesmo algumas pessoas que estão ao seu redor, vendo a sua fidelidade a Deus, sabe o que elas vão dizer para você? Elas vão dizer para você que você, com a sua fidelidade, não chegou a lugar nenhum. Na verdade, você arranjou foi problemas. Eu quero dizer para você que o mundo, a carne e o diabo são mentirosos. O diabo é o pai da... E eles farão o possível para que você desista da sua vida. É isso mesmo. Eles farão o possível para que você não permaneça fiel a Deus. Deus sabe o que está fazendo e sabe muito bem porque Ele é soberano. E Ele tem um plano perfeito e eterno para todos aqueles que o amam. É isso que Paulo escreve em Romanos 8, versículo 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu tenho visto, meus irmãos, muitas pessoas no vale e na depressão serem usadas por Deus. Como pastor, eu tenho tido essa experiência. A pessoa está num momento terrível da sua vida, mas ela é usada por Deus. Eu tenho visto pessoas com doenças terminais serem usadas pelo Senhor. Eu tenho visto, meus irmãos, pessoas que não tinham um centavo no bolso, mas mesmo assim Deus as usou. Sabe o que significa isso? Que se você quiser ser fiel, onde Deus o colocar, Ele vai também te usar para a sua glória. Se você permanecer ao lado do Senhor, você poderá contar com Ele, te usando para abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o poder que Deus usa em você. Queridos amigos, continuem vivendo para Jesus, vale a pena. Mesmo quando não parecer. Continue orando quando as respostas não vierem. Continue buscando a Deus em oração. Continue indo à igreja quando ela parecer uma poeira, um pó. Continue louvando a Jesus, mesmo que você tenha de fazê-lo em meio às lágrimas e às dores dessa vida. Se você permanecer fiel nas prisões da vida, Deus será glorificado. Deus o abençoará além daquilo que você pode imaginar. Eu quero concluir e quero relembrar aqui a história de uma mulher há 2000 anos, cerca de 2000 anos atrás. Essa mulher se chamava Maria. Essa mulher se curvou aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela quebrou um frasco cheio de um perfume que valia o salário de um ano e derramou aquele perfume sobre os pés e sobre a cabeça de Jesus. Algumas pessoas que estavam ali presenciando esta cena reclamaram do que ela estava fazendo. Disseram para ela que ela poderia fazer algo melhor até para os pobres.
Mas Jesus se vira para todos e diz para eles assim: deixe-a em paz. Exatamente isso. Ela fez o que pôde. Jesus fala isso para todos. Irmãos, Maria foi fiel ao Senhor, mesmo sob duras críticas dos seus demais. Jesus reconheceu a fidelidade daquela mulher. Ela honrou a Jesus e Jesus a honrou. Se o Senhor olhasse para você exatamente nesse momento, após ouvir essa mensagem, o que você acha que Ele poderia declarar a respeito da sua vida? Será que Deus diria que você é realmente uma pessoa fiel? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Jesus é sempre fiel. Eu quero ser encontrado fiel. E você? Pense nisto, fale sobre isto, viva isto. Amém.